Maria. Você já estava atuando, né? Como Já, professor e você, ao mesmo tempo que você estava desenvolvendo a sua tese, como é que foi estabelecer o seu grupo de pesquisa em Santa Maria, né? Definir a linha de pesquisa que você iria seguir também para você não ter sobreposição com as coisas que o Comaceto estava seguindo, né? Como é que foi essa decisão? o Comaceto sempre dizia, ó, cada um pega a sua linha, não vai invadir aqui não, tá? Era, era porque a gente tinha conhecimento, né? Óbvio que alguns pulinhos na área de calcogênios, né? Sim, claro. A gente iria dar. Mas, ao final, eu comecei a trabalhar com catálise com iodeto de cobre, né? E minha primeira aluna, que inclusive trabalha numa indústria na Alemanha, né, que fez mestrado comigo, né, publicou 3 trabalhos, e o primeiro trabalho foi preparação de seleno-acetileno por acoplamento do acetileno terminal com seleneto. Na época a gente tinha que usar, fazer o acetileto, né, com metilíquido. Nesse caso, nós promovemos o acoplamento sem a necessidade de usar um organometálico, né? Pô, que legal. Ó, de cara, PL, né? Pô, de Santa Maria, PL. Depois fizemos um outro, partindo do brometo, ou seja, mas com catálise de cobre, né? O segundo PL, inclusive na defesa da minha estudante, dessa primeira, eu convidei o Jair, né, para a banca, e aí, no dia da defesa, a defesa acontecendo, entra o alemão na sala com um fax. Olha, o seu trabalho no PL foi aceito, né? Caramba, que legal. Foi legal, isso aí foi sensacional. Então, essa aluna saiu com 3 trabalhos publicados, e aí eu comecei nessa área com catálise, né? E, na sequência, o professor Gilson Zeni começou a fazer iniciação científica comigo, né? Ele fez, né? Eu peguei aquele menino lá, trabalhou uns 2 anos comigo, 2 anos e pouco na iniciação científica, depois no mestrado, e aí nós começamos a trabalhar com catálise de paládio, né? Então, foi muito interessante vou trabalhar com o Gilson, porque o Gilson era o coordenador do laboratório. Todo mundo ia para a balada na sexta-feira, mas no sábado todo mundo tinha que estar lá e tinha mestrando. Nessa época não tinha bolsa, né? Sim. Eu tinha assim, a minha menina que trabalhava comigo, a limitação era bolsas, né? E então o Gilson era muito ativo. E aí todo mundo trabalhava sábado, mas querendo dormir, ir embora para casa. E isso foi permitindo eu passar um pouquinho para a parte de catálise, né? Entendi. Aí, catálise de paládio, o Gilson desenvolveu. O Gilson foi o primeiro aluno a trabalhar com catálise de paládio. Inclusive, isso permitiu também ele trabalhar na USP, depois ele veio fazer o doutorado com Comaceto. Trabalhou justamente o que deu certo lá foi catálise por paládio, né? Sim. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective. Like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck,
we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaaldis.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira. Hoje, na nossa série especial sobre a síntese orgânica brasileira, recebemos o professor Antônio Luiz Braga, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e uma referência internacional na química de organocalcogênios. Ele é bacharel em Química pela UFSCar em 1981 e realizou mestrado e doutorado em Química Orgânica na USP, sob orientação do professor João Valdir Comacedo. Atuou como professor na Universidade Federal de Santa Maria entre os anos de 1985 e 2008 e, desde 2009, integra o Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina, onde consolidou uma trajetória de alto impacto em síntese orgânica, com foco em química verde, catálise assimétrica e no desenvolvimento de moléculas bioativas de selênio e telúrio, especialmente derivadas de aminoácidos e outras fontes naturais, incluindo a síntese de miméticos da enzima glutationa peroxidase. Com uma forte atuação em formação de recursos humanos e liderança científica, o professor Braga orientou vários doutores e mestres, além de pós-docs, publicou mais de 300 artigos e muitas patentes, somando mais de 15 mil citações. O professor Braga também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e foi coordenador do CA de Química no CNPq. Bem-vindos de volta, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Pipeline Brasil, nessa série histórica aí sobre a síntese orgânica brasileira. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Antônio Luiz Braga, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória e a experiência que ele teve na síntese orgânica e contar um pouco das histórias aí que a gente tem desse caminho. Braga, vou chamar de Braga, tá? É o costume, tá, Braga? Braga, muito obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempinho para a gente conversar aqui e espero que a gente possa comentar e entender muito dessa sua trajetória dentro da síntese orgânica no Brasil. Beleza, é um prazer. Braga, vamos começar lá do começo, né? Você fez Química na Federal de São Carlos, não é isso?
É isso mesmo. Me conta aí um pouquinho, você é nascido aonde? Por que a Federal de São Carlos e por que especificamente Química? Sim. Bem, eu nasci no interior de São Paulo. Eu nasci numa pequena cidade chamada Herculândia, que está na região de Marília, Tupã. E eu tenho um primo que é professor lá na UFSCar. E, além disso, eu tive um professor, né, também de química, de química no segundo grau, né, que era, na verdade, naquela época não existia professor, né, disponível, né, de química. E aí ele fazia medicina em Marília e dava as aulas, né, pra gente. E aí eu comecei a gostar, né, ele apresentou mais a química orgânica e aquilo passou. E aí eu fiquei pensando que eu gostaria de ir para a área de química. E eu acabei, depois, fiz vestibular, lá em São Carlos era diferente das outras universidades, era o vestibular no meio do ano, eu entrei em 77,5 e comecei pelo curso, né, fui química, passei pela física, passei por engenharia de produção em química, né, e depois para engenharia química, mas quando eu passei pela química orgânica, né, aí eu resolvi aportar por ali, e engraçado que eu fui falar com o professor Tércio, né, conheci na época, falei para o professor Tércio se eu poderia fazer uma iniciação científica com ele falou sim, sim. Aí me deu o esqueminha, né, que era para preparar chalcona a partir da cetofenona, bem na próxima semana que a gente discute isso aí, né? Sim, sim. E aí eu apareci na semana seguinte, né, na verdade eu não tinha noção nenhuma, né, eu tinha feito recentemente a disciplina de Química Orgânica 1, fazia Química Orgânica Experimental com a professora Fátima, a Fatiminha, conhecida, na Sim. E aí eu apareci lá na semana seguinte e falei, professor, pai, eu não encontrei. Aí ele falou, que livro vocês estão usando lá na graduação? Eu falei, naquela época se usava o Alinger, né? Sim. Capa cor de abóbora. E aí ele falou, o Alinger, vem cá. Então, abre aqui, ó. E justamente ele tinha um toque especial lá, que era a preparação da chalcona, né? Ele falou, assim é complicado, né? Eu fui na biblioteca achando que era algo, né, estratosférico. Bom, aí isso aí eu comecei, né, e aí fui indo até o final, né, quando chegou, eu terminei todas as disciplinas da química, e aí eu, conversando com meu primo, né, que é professor lá, falei, ô Nerilson, eu terminei todas as disciplinas, mas agora, atualmente, eu estou inscrito na engenharia química. Mas você se formou? Eu me formei, eu fiz toda a disciplina. Então você vai lá, fala com o professor Mário Tolentino, que é o coordenador da DICA, Divisão Interna de Controle Acadêmico, né? Que ele vai te dar o diploma. Eu falei, mas eu não estou nem inscrito. Não, vai lá e fala com ele. Inclusive, ele foi um dos fundadores da Química lá em São Carlos, né? Sim. Ele ele deu aula lá na parte de ensino. E aí foi o que eu fiz. E aí eu fui conseguir o diploma, né? Que estava tudo acertado para eu iniciar o mestrado com o professor Tércio, né? E já tinha três trabalhos publicados na época. E só um parêntese, Braga. Qual era a importância do Tércio para a síntese orgânica e para São Carlos? Porque o Tércio foi um grande nome que a gente teve da síntese orgânica, não está mais com a gente, mas eu queria só que você lembrasse para esse pessoal mais novo da importância do Tércio. O professor Tércio era um pesquisador, né, de extrema importância, não só pela parte científica, ele era um agregador, ele buscava convênios, ele foi muito importante para a universidade, né? Porque eu não comentei aqui ainda, mas o professor Comaceto trabalhava com ele no mesmo laboratório na época. Olha! Mas o contato com o professor Comaceto lá foi muito pequeno, porque ele estava fazendo pós-doutorado na Alemanha e estava chegando, eu já estava terminando minha iniciação científica,
Então, o professor Tércio me apresentou, sabe, por um monte de pesquisadores, né, no Brasil. Eu já tinha uma noção de quem trabalhava no Brasil, quem que era o Paulão, Ângelo, todo esse pessoal eu conhecia, né? Mas aí eu sou muito, né, aventureiro e estava tudo certo, né, para eu fazer o mestrado com ele. E eu já estava iniciando o mestrado em São Carlos, não existia na época. Isso, mestrado, doutorado é coisa, tinha pouco no Brasil. Tinha no Sim. FRJ, né, algumas coisas, na Unicamp, na UFMG, uma coisinha aqui, na USP, em São Paulo, e nem era do modo sistemático como é hoje. Tem que Não, fazer é verdade. certas disciplinas. Você seguia o que o orientador mandava lá, você executava, né? Então estava assim. Aí eu resolvi, o Comaceto fez o concurso e foi para a USP em São Paulo. Eu já era casado, né, com o filho, né, e o Comaceto, né, me deu incentivo, né, né, e aí eu acabei indo para São Paulo. Mas só para fechar aqui como Tércio, né, o Tércio foi de extrema relevância, tanto é que ele que foi que transformou o BIMOS no que ele é hoje. Até Sim. então era um mero encontro, assim, de alguns colegas, uma parte de tudo em português. Então o Tércio profissionalizou o BIMOS, né? Legal. Lembro muito bem que ele trouxe só pesquisadores internacionais top, né, na área de síntese orgânica, e foi para o idioma inglês. Então, ou seja, o BIMOS, no modelo atual, né, deve muito ao professor Tércio. Ele foi que transformou o BIMOS, né, nesse congresso importante que é, né, internacional. Bom, então aí fecha o meu ciclo, né, em São Carlos. De graduação, né? De graduação, acabei me formando em Química só, e saí, fui embora para a USP, né, em 82, e chegando lá na USP, o Comaceto nem pôde me orientar, porque ele não estava credenciado. Caramba! Foi bem no começo da chegada do Comaceto, então. Foi sim, nós fomos juntos para São Paulo. Que legal! E aí, que legal. cuidando em São Paulo, né, fui ser aluno do professor Nicola Petraiani, né, Sim. foi orientador do professor Comaceto. E foi muito legal, já fui fazer, deu o curso de síntese orgânica, muito difícil, né, pouca gente passava com água com ele, né, eu passei logo de cara com ar, né, e só um parentezinho, eu tinha feito curso de Química Orgânica 3 com o Eliezer em São Carlos. Então eu cheguei muito Sim, forte. porque o Eliezer ainda estava visitando São Carlos ainda, né? Ele era professor mesmo de São Carlos. Sim, né? sim. Eu era vizinho de fundo da casa dele, a gente fazia churrasco junto, eu pulava um muro, né? Que legal. A esposa dele, a Laís, né? Bom, aí eu fiz o curso com o professor Nicola, e depois passei com o professor Comaceto, logo no semestre seguinte. E o professor Comaceto, né, é muito exigente, né? Ele era, sabe... Ele já era bastante exigente, talvez ele fosse mais exigente ainda no começo, né? Nossa, você não podia fazer uma coisinha errada que ele saía, sabe, de uma maneira parecendo, né? E algumas vezes ele ficava tão bravo, a gente ficava chateado, aí o professor Nicola ia lá, não, filho, deixa, ele está muito nervoso, amanhã a gente conversa, né? Como era o professor Nicola Petraiani, Braga? O professor Nicola, quando eu cheguei lá, ele estava já se aposentando. Ele se aposentou muito cedo. Ele se aposentou, se eu não me engano, com 55 anos. Foi muito Caramba! Sim. Mas ele não largou, ele ia todo dia na USP, né? E almoçava por lá, ele trazia a marmita dele, né? Eu conversava muito com o professor Nicola, né? Aí ele me contava todas as histórias, e nesse ínterim chegou a professora Helena Ferraz. Sim, né? Sim. Aí chegou a professora Helena Ferraz, aí foi legal, porque a Helena também tinha já outras ideias, né? Algumas vezes também o professor Comaceto ficava bravo com a gente. A Helena, professor, não, Comaceto, segura aí, não vai mexer com esses meninos, não sei o quê. Protegia um pouco vocês, né?
protegia, levava a gente para tomar um vinhozinho, né, o happy hour, e assim foi indo, né, e até que, pra você ter uma ideia, eu me formei, eu depois defendi meu mestrado em 84, 1984. E o mestrado você fez em cima de acetilenos, correto? Eu na verdade, eu trabalhei com a síntese de seleno-fosforanas e tilfosforana. Primeiro eu trabalhei com seleno-fosforanas. Alfa-acil, alfa-seleno-fosforanas. Ah, tá Eu bom. preparava Ok. essas moléculas, né? E depois eu pirolizava. Fazia Tá. pirólise e obtinha o seleno-acetileno. Né? E terminei esse, depois passei para til, né? E assim foi, e depois fui para cloro-fosforanas, né? Eu fui depois emendando, né? Algumas coisas, será que isso dá? Fui, né? Sim, Vou claro, é. publicando. E aí eu pedi para a gente fazer uma publicação, primeiro foi no síntese, né? Pedi para, eu queria publicar no TL, Tetraído Letters. Tá louco, vamos publicar um trabalho desse lá, né? Todo mundo tinha medo na época de publicar um trabalhinho no TL, né? Na Sim, época. sim. Aí o senhor Nicola, não, filho, acho que dá sim, não sei o quê, né? A história toda. E aí a da Tio Fosforana foi publicado no TL. E só para lembrar o pessoal, provavelmente você mandou por carta, né? Ou por fax, porque não tinha submissão eletrônica, né? Ó, duas coisas dá para relembrar. Depois, você tem uma ideia, meu doutorado, depois eu vou contar daqui a pouco, foi a primeira tese lá no Instituto de Química impresso numa laser. Nossa! É verdade. Teve uma figura lá, né, que demorou uma noite inteira, porque a memória não aguentava, Caramba! Foi a noite inteira para imprimir uma página. E era por fórceps, né? Você tirava uma por uma, porque muitas vezes o que estava escrito lá no monitor não é o que aparecia. Então você tinha tentativa e erro até funcionar. Caramba, não sabia dessa. Era tranquilo. Se fosse só texto, era tranquilo. Porque a gente escrevia no Works uma coisa, e tinha um programa chamado Ventura, que é de edição das revistas, inclusive aí aqui no Brasil, né, da Veja. Então você ia colocando dentro desse Ventura, ele é só o controlador de textos, figuras, né? Então foi muito difícil. Mas como você perguntou, né, sobre você perguntou antes, eu fui passar por... Eu estava falando sobre os acetilenos, aí você comentou que você começou com os seleno, depois fez os tio, depois o cloro. Exato, mas aí você perguntou se isso era mandar enviado por cartas, né? Isso, exatamente. Não, tranquilo, era assim, ó, tudo era escrito na máquina de escrever, as estruturas a gente fazia no gabarito. Na régua, né? Aquela régua de... tinha uma régua que tinha as figuras, o benzeno, o anel de 5, anel de 6, o ciclohexeno em formato cadeira, barco. Então a gente utilizava, né, esse gabarito. E aí você fazia 4 cópias, né, ou 4 ou 5, não me lembro agora, e mandava isso por carta. E aí esperava, daí 2 meses vinha outra carta dizendo se foi aceito ou não. Se fosse aceito, aí vinha as correções que era de você fazer, e você fazia de novo, olhando o parecer dos referees, e mandar, ou seja, um trabalho para finalizar era no mínimo 6 meses na época. Eu lembro que no final da minha iniciação científica, início do mestrado, a gente mandou um paper também por carta, né? E a gente recebeu a carta de volta com o artigo impresso e as correções à caneta. O cara riscando uma palavra, botando outra, pedindo para inserir alguma coisa aqui e tal. Muito engraçado. Isso, insere isso daqui, mas olha, aqui observe isso. Tinha que modificar, porque era muito, não tinha como, sabe,
tinha que rebater todo o trabalho, né? Sim, Não era computador. sim. Então, se errasse 2 palavras, você tinha que rebater Todo toda ele. aquela, né? Então, cara, no passado, era mais tranquilo, assim, porque era menos estresse. Porque hoje alguém te manda um trabalho para ser revisado, ele te dá uma semana, porque ele já entende que você já recebeu. Ele acabou de mandar aqui, já achou que você recebeu, e te dá uma semana. Exatamente. Então, hoje aumentou as nossas tarefas, né? Agora tudo é urgente. Melhorou, né? Hoje é tudo urgente. E foi assim, né, no mestrado, né, tinha muita amizade com o Tércio, estava sempre em São Paulo, ele tinha muita, né, amizade com o professor Comaceto. Em São Paulo era um centro que recebia muita gente, a professora Helena era amiga do Vitor Ferreira, né, Sim. Paulão, né, todo esse pessoal dava sempre em São Paulo com o senhor Vitor, começaram a trabalhar com o Lapachol, aquilo verdade. era colunas e colunas amarelas acontecendo, né, com a Helena, depois fazer ciclização de seleno. Ela fez até um trabalho, ela começou a fazer uma selenociclização, mas nem publicou o trabalho. É mesmo? Nós até acabamos, foi com, eu acho que era com o Vitor, eu penso, não sei se era com o Vitor Ferreira, mas, ou com o Ângelo, um desses dois. Tá. E você já trabalhava naquele laboratório que veio a ser o laboratório do Comaceto? Ele sempre trabalhou naquele último ali do corredor? Ou era outro laboratório e depois migrou para ali? Não, ali era um único laboratório. Ali começava, Caramba. lá no começo do corredor, tinha 11 bancadas, né? Depois mais um almoxarifado interno, e depois mais um pedaço ainda onde ficava a cromatógrafo, né? Aquilo tudo tinha 11 bancadas distribuídas. Caramba! 11 bancadas. E não tinha nenhuma separação. A separação foi feita depois, a professora Helena ficou com as primeiras, eu acho que 6 bancadas, e o Comaceto ficou com o resto, né? Tá. Foi na época que houve a divisão. Mas quando nós chegamos lá, aquele laboratório parecia o laboratório do Frankenstein. Tinha Picumã e tudo, era muito estranho, né? Era muito estranho. Você entrava assim, aquele negócio escuro, né? Sabe? O Comaceto começou a ter chiliques lá, não, tem que melhorar isso, tal, né? Mas eu não pude pegar essa grande melhora. Eu saí de lá, inclusive, e não tinha sido dividido ainda. Né? Sim. Foi que aí, como a Comaceto não queria que eu saísse, eu acabei indo fazer concurso, né? Casado já. Eu passei, minha vida melhorou um pouco, porque eu passei a morar na casa residencial da USP, que é chamado de CRUSP. Sim. Né? Aí eu, Bolsa FAPESP, aí foi para mim uma riqueza, né? Não pagava aluguel, foi a partir dali que eu passei a ter uma independência. Entendeu? Entendi. E com isso nós publicamos 3 trabalhos, com um acerto muito exigente. No final ele me fez ainda fazer um review sobre acetilenos, né? Imagina, não, isso aí me marcou. Eu não era, era meio fraco na escrita, mas isso aí me estressou bastante. Mas consumiu suas energias. Acabou saindo 3 ou 4 publicações, né? Ou seja, eu já estava no mestrado com as 8 publicações, né, pronta. E eu acompanhei bastante o Comaceto, porque o Comaceto, nessa época, ele começou, ele sabe que ele gosta de mandar muito, né? E aí ele associou com o pessoal, né, da Química Nova, ele foi daqui, dali, até que ele pegou, né, como editor da Química Nova. Eu sei que estava atrasado por 8 anos, né? Caramba! Não tinha a revista. Você pode observar que lá, a partir do meio de 84, o editor que assina todos os editoriais é tudo Comaceto. Caramba! Ele contratou uma empresa para imprimir esses trabalhos, buscar o trabalho, tudo tinha chegado lá, não tinha sido impresso, né? Então, até no início ali de 90, né, ele foi né, que legal! quem organizou toda essa parte aí da Química Nova, né?
O Gomaceto era muito exigente, inclusive com os colegas, e aí com essa história, ninguém deixava ele, né, chegar num cargo de chefia, né? O pessoal tinha medo, né? O pessoal tinha medo, porque em reunião ele dava chilique, aquela história toda, né? Era muito nervoso. E com isso ele não conseguiu, né, nem chegar, porque o Instituto de Química é dividido em dois departamentos, um departamento de bioquímica e outro de química, né? Sim. Tem separação por setores lá de química orgânica, inorgânica, físico-química, né? Não sei hoje, mas acho que ainda é assim. E aí ele não conseguiu a chefia. Então ele foi, eu já posso contar um pouco mais assim, né, em relação ao Macedo. Então ele começou a andar em paralelo, né? Entendi. O que ele fez? Ele organizou, né, a central de análise. Sim, é verdade. Então ele organizou a central de análise com compra de equipamentos. Por quê? No nosso mestrado a gente fazia ressonância num T60 à noite. Caramba! Sim, nós ficava bem no corredor em frente, nós ficávamos no B11 superior e ficava no B5, em frente ao laboratório da professora Blanca. Então, a gente deixava fazer espectro à noite. A gente que tinha que comprar canetinha, Hypermate, tal, para fazer os espectros, regular o ar para fazer o shielding. Foi um negócio, sabe? Se não fosse nesse horário, você não conseguia fazer espectro, né? Então foi muito precário. Ou era fazer T60, infravermelho e análise elementar, que funcionava muito bem. Sim, sim. Entendeu? E aí o que acontece? As teses foram geradas desse jeito. Imagine todo o Instituto de Química usando um T60. Caramba! 60 MHz. Então, foi muito, sabe, foi muito complicado fazer. Isso aí gerava um estresse grande entre os estudantes, né? Do Gomaceto, aí eu era o mais velho, né, dele, aí eu fui organizando, começou a chegar o Cláudio Silveira, chegar Miguel Davidub, que são, sabe, o Miguel Davidub era um cara muito inteligente, deve ser, muito inteligente, ele chegou, eu vou escrever meus trabalhos, eu vou, né, vou publicar no Organometallics. Caramba! Organometallics, tá louco? ACS? Né? Ele falou, não, eu vou fazer o mecanismo dessa reação. Aí o Miguel Davidub foi, sabe, uma perda grande. Né? Tanto é que são poucos pesquisadores no Brasil que publicaram no JACS, como autor correspondente. Né? O Miguel Davidub publicou várias reações de compostos orgânicos selênio no JACS. Então, que legal! Você tem uma ideia, e ele foi um grande pesquisador. E aí, na minha defesa, foi uma grande festa, né? Foi legal, veio o Tércio, tem até umas fotos que rolam aí, os caras, porque meu filho, o mais velho, foi lá, então pegaram uma madeira dele, botaram na minha boca, tem umas fotos que rolam por aí, né? Mas foi interessante, né? E aí eu fiz um concurso, né? Terminei, defendi. Por 6 meses eu ainda fiquei até o final do ano fazendo meus créditos. E aí, no começo do ano seguinte, 85, eu entrei em Santa Maria como recém-mestre. Naquela época eu não tinha muitos doutores, né, para as universidades. É verdade. Não existia, então o mestre conseguia, né, emprego facilmente, né, na universidade. E aí depois começa Santa Maria, né? E assim, essa transição, né, Braga, eu acredito que você pode me corrigir, deve, se eu tiver errado, o eixo Rio-São Paulo, ele estava muito ativo nessa época, né? Como é que estava o sul do Brasil? Porque você vai para Santa Maria, que é uma universidade renomada, a gente conhece o poder da química de Santa Maria, mas como é que era a química de Santa Maria na época que você vai para lá? Pois bem, verdadeiramente no sul do Brasil praticamente não existia. Tinha aqui em Florianópolis o grupo que estava se formando na parte físico-química, né? Sim. O professor Faru, que tinha chegado, o Médis,
E eu fui para Santa Maria, para você ter uma ideia, lá só tinha um doutor lá, em química orgânica, Caramba! que era o professor Marcos Martins, que foi muito importante, foi lá, ainda é. E eu cheguei recém-mestre. Logo na sequência, eu estava fazendo doutorado no exterior, professor Avenir Morel, né? Aí depois chegou Nilo Zanata. Então, chegaram alguns, aí já chegamos com 3 doutores, né? E eu fazendo meu doutorado viajando, né? Eu fiquei inscrito lá na USP, viajando. Fazendo ainda o seu doutorado na USP com o Comaceto, mas empregado em Santa Maria. Empregado em Santa Maria, viajando uma vez por mês, ia até São Paulo, discutir espectros, isso, aquilo, né? E um trabalhinho daqui, uma coisinha que eu inventava dali, e foi indo, né? E aí o pessoal de Santa Maria me deram 6 meses. Verdadeiramente eu tive que pular o primeiro ano, né? Eu tive muita dificuldade, porque eu fui para lá e me prometeram dedicação exclusiva. E na época, Santa Maria era uma universidade considerada de beira de estrada, uma universidade não tinha nada, né? Então, o governo federal não dava dedicação exclusiva. Você tinha que brigar por ela. E aí, o meu salário era menor do que minha bolsa de doutorado da FAPESP. Imagino. Né? E aí, você ganhava como 20 horas. Eu ganhava como se fosse hoje 20 horas. Né? 20 horas, é. Aí, o que acontece? Eu botei em xeque. Eles, até hoje, eles me devolveram as cartas. Eu mandei uma carta para o diretor do centro, que se não me desse dedicação, eu ia abandonar. Eu ia embora. Né? E aí eles arrumaram um jeito. Tinha um professor, porque no departamento de química, lá em Santa Maria, tinha a química e a bioquímica juntos. Tá. Sabe? Os dois conviviam no departamento de química. E o chefe, naquele momento, era da química e a vice era da bioquímica. O que eles fizeram? O diretor do centro era da bioquímica. Ele falou, eu vou tentar arrumar alguma coisa. Foi lá, falou com essa professora, né? E disse o seguinte, olha, você não poderia sair para ele entrar como vice-chefe, né? Porque aí o governo é obrigado a dar dedicação exclusiva. Eu fui, né, foi dessa maneira, me deram a dedicação exclusiva, todo o tempo integral, e o engraçado é que 1 mês depois, o chefe pediu licença, saiu e me deixou na Rua da Amargura. Caramba! Imagina um moleque de 26 anos, um departamento com 58 professores na época. Era grande o departamento em Braga? Porque tinha a química e a bioquímica. A bioquímica dava aula para todos os lugares, a química também. A universidade era grande já. Entendi. A universidade era grande. O problema é que ninguém fazia pesquisa, 5 horas fechava tudo. Né? Sim. Todo mundo ia embora. Né? Tinha central analítica? Não tinha central analítica, né? Não tinha. E aí, o que aconteceu? Numa jogada do professor Marcos Martins, lá tinha um convênio da GPZ, né, que é uma entidade alemã, que tinha um convênio com a bioquímica. Eles trouxeram um monte montaram todas as capelas do departamento, tudo funciona, não tem no país lugares que as capelas funcionam como lá, até hoje. Sério? Tá? Todas isso tudo com dinheiro dessa fundação alemã. Dessa fundação alemã. Inclusive as bancadas das capelas, tudo, sabe, tudo especial montado pela Alemanha. Mas aí estava finalizando e não tinha nenhum progresso e sempre ficava um alemão lá para gerenciar. Aí o professor Marcos, né, na época, eu comecei a buscar gelo seco em Porto Alegre, ele me pagava a viagem, sabe? Tinha fax, porque o departamento não tinha, sabe? Telefone tinha que usar lá na sala da GTZ, a gente usava lá. E assim foi, né? E aí Só uma dúvida, Braga, desculpa te interromper. De Santa Maria para Porto Alegre é quanto tempo de carro? De carro? De carro é 3 horas e meia. Pô, mas para buscar gelo seco é longe, né, cara? Não, mas depois nós estabelecemos um convênio que a empresa de ônibus pegava lá de tarde, trazia com frete,
né? E a gente pagava com suprimento de fundos, né? Entendi. E o gelo também era pago com suprimento de fundos. Mas eu fui negociar em Porto Alegre, né? E fui negociar na época em Porto Alegre, e contei toda uma história lá na Liquid Carbone. E ele falou, olha, até você acabar seu doutorado, contei que eu estava fazendo meu doutorado, eu vou te doar o gelo, porque você quer me trazer para eu contratar mais um funcionário para resolver o teu problema de nota fiscal? Não, eu te dou, arrumo um jeito de trazer, de levar. Aí a gente conseguiu. Então, até terminar o doutorado, o gelo, né, foi free. E aí o professor Marcos convenceu o alemão de tentar fazer algo que esse convênio passasse para química e junto com o mestrado. Entendi. E a GTZ não trabalha com pós-graduação, é só com graduação. Na África, em vários lugares. E aí ele ofertou para o sujeito, o professor era o Ginter Klar, doutor, olha, se abrir, você vai ser orientador, eu vou te arrumar o primeiro orientado aqui, você vai orientar. E o alemão ficou empolgado e convenceu os alemães. E foi aberto, né? Foi aberto lá, foi renovado o convênio e junto já veio um RMN 80 MHz. Pô, olha que legal! Só. Sim, nós passamos a ter um equipamento 80 MHz. E o professor Miguel, que hoje é professor aqui em Floripa, na época era estudante do professor Marcos. Ele foi fazer o doutorado lá na Alemanha, dentro da Bruker. Né? Caramba! Voltou, e aí eu tinha espectros maravilhosos lá em Santa Maria. Foi o primeiro lugar que eu fiz um 2D no espaço hidrogênio para matar a estereoquímica de um seleneto vinílico trissubstituído, só tinha hidrogênio e eu consegui matar, né, com 2D. Na USP ainda estavam fazendo nó diferencial, né, mas nós já estávamos no 2D. Já. Caramba! Aí foi nisso que eu convenci o Comaceto que eu merecia, né, defender. Eu tinha já 4 trabalhinhos, né. É a barganha, né, Braga? Tem que barganhar. Aí tinha 4 trabalhos, né, aí ele olhou bem, meu Deus, isso vai ser uma tese, uma coxa de retalhos, né, porque tinha poucas conexões, né, aí minha tese saiu lá, SP2, SP3, contendo, né, selênio, halogênio, né, saiu amarrado com SP2, SP3, né, mas assim, ó, consegui defender no final de 89, no aniversário do Comaceto, dia 20 de dezembro, e eu defendi em 89, ou seja, eu iniciei em 1990 doutor. Entendi. Tá? Mas você vê que eu já fui trabalhando lá em Santa Maria. Você já estava atuando, né? Como professor, e você, ao mesmo tempo que você estava desenvolvendo a sua tese, como é que foi estabelecer o seu grupo de pesquisa em Santa Maria, né? Definir Sim. a linha de pesquisa que você iria seguir, também para você não ter sobreposição com as coisas que o Comaceto estava seguindo, né? Como é que foi essa decisão? O Comaceto sempre dizia, ó, cada um pega a sua linha, não vai invadir aqui não, tá? Era porque a gente tinha conhecimento, né? Óbvio que alguns pulinhos na área de calcogênios, né? Sim, claro. A gente iria dar. Mas, ao final, eu comecei a trabalhar com catálise com iodeto de cobre, né? E minha primeira aluna, que inclusive trabalha numa indústria na Alemanha, né, que fez mestrado comigo, né, publicou 3 trabalhos, e o primeiro trabalho foi preparação de seleno acetileno por acoplamento do acetileno terminal com seleneto. Na época a gente tinha que usar, fazer o acetileto, né, com metilítico. Nesse caso, nós promovemos o acoplamento sem a necessidade de usar um organometálico. Né? Pô, que legal! De cara, PL, né?
Pô, de Santa Maria, PL. Depois fizemos um outro, partindo do brometo, ou seja, mas com catálise de cobre, né? O segundo PL, inclusive na defesa da minha estudante, dessa primeira, eu convidei o Jairton do POM, né, para a banca, e aí no dia da defesa, a defesa acontecendo, entra o alemão na sala com fax, olha, o seu trabalho no PL foi aceito, né? Caramba, que legal. Foi legal, isso aí foi sensacional. Então, essa aluna saiu com 3 trabalhos publicados, e aí eu comecei nessa área com catálise, né? E na sequência o professor Gilson Zeni começou a fazer iniciação científica comigo, né? Ele fez, né? Eu peguei aquele menino lá né, trabalhou uns 2 anos comigo, 2 anos e pouco na iniciação científica, depois no mestrado, e aí nós começamos a trabalhar com catálise paládio, né? Então, foi muito interessante vou trabalhar com o Gilson, porque o Gilson era o coordenador do laboratório. Todo mundo ia para a balada na sexta-feira, mas no sábado todo mundo tinha que estar lá. E tinha mestrando. Nessa época não tinha bolsa, né? Sim. Tinha assim, a minha menina que trabalhava comigo, a limitação era bolsas, né? E então o Gilson era muito ativo. E aí todo mundo trabalhava sábado, mas querendo dormir, ir embora para casa. E isso foi permitindo eu passar um pouquinho para a parte de catálise, né? Entendi. Aí catálise de paládio, o Gilson desenvolveu. O Gilson foi o primeiro aluno a trabalhar com catálise de paládio. Inclusive, isso permitiu também ele trabalhar na USP. Depois ele veio fazer o doutorado com Macedo. Trabalhou justamente, que deu certo lá foi catálise por paládio, né? Sim. E então a gente publicou, o Gilson saiu com 4 trabalhos publicados, né, já sabendo escrever, trabalho, tudo, né? E agora, o mais interessante de tudo, né? Então, até esse momento eu estava só com essa catálise, não tinha nada de viralidade no momento, né? E aí, o mais importante de tudo isso foi que o nosso laboratório era vizinho do laboratório de bioquímica, tá? Onde trabalhava o professor João Batista. O professor João Batista hoje é referência internacional, ele é o top da área de química de compostos orgânicos alcogênicos. Todas as áreas, com enzimas, né? E aí o Gilson, né, começou a promover uma união do nosso laboratório com o professor João Batista. Ele trabalhava com toxicologia de mercúrio e começou a entrar na área de selênio. Nossa, aquilo com a expansão foi algo fenomenal, porque dali ele já levou para Porto Alegre. Hoje a professora Cristina, né, esposa do Wilson, também é top nessa linha. Ela foi fazer a tese em Porto Alegre, mas levou os compostos de selênio. Então, isso difundiu no Brasil de tal maneira que hoje o Brasil é referência, graças a esse convênio. E quem catalisou foi o Gilson Zeni. Né? Que legal, não sabia desse detalhe, dessa história, não. Isso é muito interessante. Essa história começou ali, entre os 2 laboratórios. O Gilson, ainda no mestrado, conseguiu fazer essa conexão, porque tinha bastante gente lá da bioquímica, tinha as meninas, o pessoal combinava, vão lá, e nesse contato é que, né, prosperou a química de orgânico alcogênio, ficou famosa no Brasil, a parte que é bioquímica, né, química toxicológica, e hoje se espalhou. Hoje, como vê, nós estamos exportando para a Europa. Recentemente, eu estive lá num congresso em agosto agora, foi lá o Congresso Internacional de Química de Selênio e Telúrio, e uma professora, né, que estava lá, né, que agora, inclusive, até atendeu um contato com ela, a professora Laura Oriana, da Universidade de Pádua, que começou a trabalhar com o João Batista. Que legal! Né? Então você vê que o João Batista começou a exportar, né, essa bioquímica, porque, não sei se você sabe, o selênio e telúrio veio da Europa, né? O professor Heimel. Ele trouxe essa química, na verdade, a química inorgânica. E aí, né,
professor Nicola começou a transformar em orgânica, e, né? Ou seja, hoje nós estamos exportando, né, mandando de volta essa química. Estamos devolvendo, né? Melhorado o selênio e o telúrio que eles trouxeram. Então, o detalhe importante disso tudo foi esse lado, né? Então, isso permitiu a publicação também de muitos trabalhos. O professor João Batista queria, olha, rapaz, para provar isso, eu preciso de tal composto. Nós vamos testar em porco agora. Vamos ver essa toxicologia. Para que, né, vocês pudessem fazer a modificação para ajudar ele a corroborar as ideias que ele tinha. As ideias que ele tinha. E aí, foi indo que aí eu comecei a pensar, né, numa nova linha de pesquisa que se trabalhar com preparação de catalisadores quirais. Tá? Entendi. Então, no início, aí eu peguei um aluno meio de cobaia, né? Falei, o que onde surge a quiralidade aí pra gente iniciar numa plataforma, né? E tinha aminoácidos. E eu, nessa época, eu já era muito amigo do Ludger, esse professor, né? Porque quando eu estava terminando meu doutorado, ele também estava terminando o doutorado lá. E aí ele veio pelo convênio, pela GTZ, ajudar numa disciplina, né? E aí eu vi esse alemãozão lá, né, olhando lá o mural, né? Fui ali, tentar bater um papo com inglês meio fraco, né? Mas ele já falava umas palavras em português, que ele passou em Portugal antes. E descobri, eu falei, você quer ficar lá na minha sala? Pode ficar, tem mais uma mesa lá. Ele ficou, aí começamos a conversar. Descobri que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Olha, interessante. Aí foi estabelecida uma amizade, que até hoje ele vem para o Brasil, fica lá em casa, eu vou para a Alemanha, na casa dele, né? Então, isso se estabeleceu, né? Depois eu posso contar sobre os convênios. Mas aí, nesse momento, né, eu comecei a fazer, mas fazia a síntese, né, com muita dificuldade desses catalisadores, porque no planejamento só envolvia aquelas reações ali clássicas, sequenciais, né, com uma estratégia linear. Então, o rendimento lá no final era muito baixo, né. Aí eu sacrifiquei um aluno, né, por quase um ano, trabalhando com aminoácidos, né. Aí, um dia, conversando com o Ludger, né, ele falou, Braga, vamos submeter, então, né, vamos fazer um projeto diferente, vamos fazer uma química combinatória na síntese de catalisadores quirais, né. Aí a gente fez um projeto, primeiro, Probral, fizemos um projeto Probral, inclusive na época, ele estava iniciando como pós-doc, né. Até me fugiu o nome aqui agora, quando a pessoa inicia lá, né, ele tem que fazer por 3, 4 anos e provar que ele pode, né, seguir em frente e conseguir uma posição na universidade, né. É aquele tenure track, né, que eles precisam. É como se fosse o tenure track nos Estados Unidos. Lá tem um nome lá que eu me esqueci aqui agora, né. E o engraçado que foi na Universidade de Munique, né? Ele estava na Universidade de Munique, ele estava no laboratório do professor Steglitz. Esse mesmo da reação de esterificação de Steglitz, né? Que usa o acoplamento. E quem então assinou, quem pôde assinar por ele lá na Alemanha foi o professor. Quando você viu o convênio, saiu eu aqui no Brasil e Steglitz lá na Alemanha, né? Na verdade era o Ludger que tocava. E aí começou desse jeito, e então por essa estratégia aí, né, foi muito interessante, né, porque eu posso contar um pouquinho, por mais... Só uma dúvida, Braga, essa química combinatória que vocês propuseram, acredito que na época ainda era uma química combinatória feita na mão, né? Era feita na tentativa e erro de cada uma das possibilidades. Era feita na mão mesmo, né? Então, isso, né, trabalhar com... Eu posso contar um pouquinho na sequência, mas por 15 anos depois disso, né, até eu sair lá de Santa Maria, né, nosso laboratório foi praticamente o único no Brasil a desenvolver pesquisa de maneira sistemática em catálise assimétrica. Sim. Que resultou em dezenas de trabalhos publicados, né? Porque por essa estratégia
nessa estratégia, né, posso contar aqui Claro, dois claro, minutinhos? por favor. Porque usando, né, somente uma plataforma, a gente usou umas duas, mas a principal mesmo foi o aminoácido. Tá? Então, a gente usando o aminoácido como plataforma quiral, né, nós podemos, né, preparar, como eu disse, né, centenas mais de 1000 catalisadores, vamos chamar assim, né, por essa combinatória. Né. Por exemplo, então, se a gente considerar os aminoácidos, né, nós temos a possibilidade, né, de você pegar um aminoácido, tirando a glicina, né, que não é quiral, o resto tudo tem o carbono, nitrogênio quiral. Então você pode mexer tanto na carboxila, quanto no carbono que contém no nitrogênio, e depois o resto, o terceiro, que pode ser, que vai dar a configuração de todos os aminoácidos. Ali você vai ter a periferina, CH3, você tem a serina com OH, que também é uma fonte de funcionalização, né? Você tem a cisteína, que já tem enxofre, o primeiro nosso veio dali, a cisteína, tem a metionina, então, a gente, veja bem, nós tínhamos 3 centros para fazer modificações, né? Então, por exemplo, aonde está a carboxila, nós poderíamos ali transformar um éster em uma amida. Usar, né, fazer 2 modificações, ou seja, você tem que ter 2 compostos. Mas também nós poderíamos ali fazer uma redução. Sim. Com hidreto de lítio de alumínio, depois nós fizemos ainda com borhidreto, né, de sódio, mas... Então, você nós pode gerar os aminoálcools quirais, pô. Aminoálcools. Outra possibilidade era o que? Adicionar o organometálico. Então, ou seja, você tinha a possibilidade de fazer um álcool ali simples, mas um álcool complexo, em vários diferentes grupos. Né? Então, veja bem, ali você podia fazer tranquilamente 11 modificações. Tá? Depois você pegar o carbono, que é o centro quiral, né, o carbono que contém o nitrogênio, você poderia fazer alquilações, usando diferentes aletos de alquila. Você também podia fazer uma cicloalquilação desse nitrogênio. Ou seja, você podia fazer modificações ali diversas com aletos de alquila. E além disso, ainda, você poderia colocar ali cloretos de acila. Sim. Você podia fazer amidas, ou seja, você podia deixar o nitrogênio mais mole. Sim. Dependendo da reação que você iria aplicar. Né? E depois você tinha aquelas modificações natural que vem do próprio aminoácido, o grupamento R, do outro lado. Então você imagina, se você partir de apenas 12 modificações lá na carboxila, mais vou botar 12 aqui é muita coisa. Do nitrogênio. Então, 12 vezes 12, 144. Né? E se você faz apenas 10, quantos você tem? Vezes 10, você tem 1440 moléculas. Então, ou seja, você tinha todas essas possibilidades em mãos. Né? Então, com meus seminários eu já mostrava esse grupo aqui. Né? Eu sei que é difícil explicar isso sem um gráfico. Né? Mas aí, com isso, então, por exemplo, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma adição de organo zinco num composto carbonílico, eu sabia que eu tinha que ter um ligante mais duro para complexar com o zinco. Então usava ou aminoálcools, ou mesmo com selênio, aminoselenetos ou sulfetos, né? E foi com isso que nós publicamos, logo no começo de 2000, publicamos já um Organic Letters, né? Que é muito citado, tem mais de 140 citações. Né? E como é que era a parte analítica, Braga, nesse começo, quando vocês começaram com a síntese desses catalisadores? Era muito difícil. Era muito difícil porque as colunas quirais que existiam, né, para a gente saber o excesso nacional, né, da reação. Na época, apenas trabalhando com dietilzinco era o suficiente, porque não tinha muito ainda, né? Trabalhos. Já era conhecido que o aminoálcool era um ligante, né?
Mas todas essas possibilidades de modificação, né? Tinha alguém que conseguia 70% de acesso, e nós conseguimos fazer um primeiro, né? A partir da cisteína, que deu 99% de acesso à natriumérica. O que nós usamos? Eu comprei uma coluna na época, né? O Ludger comprou, me mandou uma outra. Então tinha aquelas colunas com aminoácidos, de antibiótico interna, né? Eu nem sei como está hoje. Mas à medida que a gente foi chegando um pouco à frente, eu consegui comprar uma coluna, consegui já aprovar projetos maiores na época, e consegui comprar uma Chiral Cell OD. Essa coluna é top. Ela serve para quase tudo. Para tudo quase, cara, incrível. Aquilo foi a salvação. Aí eu comecei a ajudar o Carlos Kleber lá em Brasília, mandava pra gente, separava para ele, sem troca, né, de nome do trabalho, tá? Era... né, o engraçado de tudo isso é que a gente começou a trabalhar também com adição de substituição alílica e seletiva. Aí você precisa de um, né, com o ligante para complexar com paládio, né? Só para contextualizar a galera que talvez mais nova não tenha isso na cabeça, assim, o meio da década de 90, ali de 93 até mais ou menos 98, 99, né? Essas adições de dietilzinco a compostos carbonílicos estava bombando na literatura. Então, assim, você ter catalisadores para esse tipo de substituição a compostos carbonílicos era algo realmente muito importante, né? Então, só para contextualizar, porque talvez o pessoal... Eu lembro disso ainda, acho que o Paulo tem ele tem um artigo para síntese do etodolac, se eu não me engano, que tinha uma etapa que era uma adição de dietiilzinho com a carbonila e tinha um ligante quiral também. Então, assim, isso era uma questão que a literatura estava de olho nessa época. Olha, você tem uma ideia, em 2000 nós publicamos um trabalho, adição de etilzinco em compostos, em aldeídos apenas, no Organic Letters. Olha a importância. Sem dúvida. E o trabalho tem mais de 140 citações. Né? Caramba! Então, você vê que a coisa estava começando. Então, hoje, isso aí é algo banal. Né? Até por ali, porque eu tive que parar com isso quando mudei para Floripa, né? Na UFSC, porque você tem que ter alunos treinados. Trabalhar com aminoácido não é fácil. Né? É uma molécula que é muito complexa, tem que entender ela um pouquinho. Né? É uma química que tem uma característica bastante específica, né? Você tem muito específica, porque tem grupo que sem querer você perde ele, vai para a fase aquosa, aí você não recupera mais. Você mexe de um lado, perde do outro, o problema de extração do meio reacional é delicado, realmente. É delicado. E nesse período, né, aí nós fomos trabalhando, publicando trabalhos, né, formando bastante alunos em Santa Maria, e tem uma característica, não sei se que eu conte, porque que Santa Maria hoje é um... Com certeza, quero que conte, sim, com certeza. Você vê que Santa Maria hoje quase todas as universidades estão para cair de conceito. Santa Maria hoje é referência em número de publicações. É verdade. Eu estava conversando com o coordenador esses dias, né? Por que isso aconteceu? Porque o professor Marcos Martins é um sujeito muito inteligente. Ele chegou e disse, olha, as bolsas vão ser distribuídas aqui, tanto pelo nota do aluno, mas tem que levar em consideração a produtividade do orientador. O orientador, para ofertar uma vaga aqui, ele vai ter que ter essas condições, né? No início, cada um pode ter uma bolsa de doutorado, mas depois você vai ter que brigar por mais poucas. E aquilo que a gente tinha que fazer para crescer nesse ranking era aquilo que a CAPES queria. Era a formação de pessoal o mais rápido possível, né? E publicar trabalhos, né? E então ficou definido trabalhos, você publicasse como autor principal, você recebia
ainda o fator de impacto da revista era multiplicado. Se você era colaborador, você recebia, mas não era multiplicado, né? E se o seu aluno defendesse 6 meses do prazo, você ganhava um bônus, né? Então tinha tudo isso, né? Então isso tudo ficou um curso enxuto, uma loucura. Quando começou, eu estava no início do doutorado, eu fui parar em 7 no ranking, né? E aí, né, tinha um pessoal, né, que na minha frente estava lá o professor Marcos Martins, estava Adelir Morel, estava Nilo Zanata, Cláudio Silveira, né? Eu estava remando ali. Mas, né, isso foi lá ao redor de 94, mas eu achei interessante e fui batalhando. Isso permitiu, pra você ter uma ideia, no ano 2000, eu passei para o primeiro do ranking. Caramba! Foi rápido, hein? E 2000, eu saí de lá em 2000, início de 2009, né? Eu saí de lá, ainda era primeiro do ranking. Eu tenho até um escrito ali. Né? Na verdade, quando você, na década de 90, você já estava, porque você já tinha, já estava com um grupo consolidado, né, Braga? Já era... Verdadeiramente, veja bem, eu comecei em 1990, doutor. Isso, né? Isso. Até eu pegar uma energia para iniciar, eu tinha essas mestrando e tal, e fui pegando doutorado. Eu fui pegar força mesmo a partir de 95. Né? Isso, perfeito. Aí que eu comecei a adquirir, mas estava lá embaixo no ranking, podia só pegar um. Como é que era o financiamento nessa época? Além dessas colaborações que você mencionou com o governo alemão, né? O financiamento CNPq, CAPES e até a FAP local, como é que era esse financiamento? O financiamento era muito escasso, mas eu estava muito ativo já. Para você ter uma ideia, eu, como mestre, eu aprovei um projeto na FAPERGS. Né? Legal. Como mestre. Então, eu tenho lá, tem estufo que estão usando até hoje ainda, que eu comprei dinheiro, né? Comprei um computador na época, meu Deus, consumiu quase todo o dinheiro, né? E aí mais alguns reagentes, mas isso ainda na condição de mestrado, né? E aí, assim que eu passei para o doutorado, né, eu já consegui uma bolsa de produtividade, porque eu já tinha muitos trabalhos ali, né? Sim. Eu já entrei com bolsa de produtividade. 6 meses depois já estava com uma bolsa de produtividade. Isso me incentivou muito mais ainda, né? Com certeza. E assim, você além dessa produtividade acadêmica, eu acho que uma coisa que marca a sua carreira também, Braga, é a sua presença no ambiente, vamos dizer assim, político, né? De estar sempre nos comitês de assessoramento, sempre representando a química orgânica e a síntese dentro da CAPES, dentro do CNPq, na SBQ. Eu queria que você comentasse um pouco também para mostrar para o pessoal mais novo que é muito importante fazer um bom trabalho na bancada, mas a gente precisa de inserção em posições estratégicas, como você já teve no CNPq e na CAPES, para que a área também possa se mover adiante. Sim. Eu já tinha essa inserção assim, entre os pesquisadores no Brasil. Eu conhecia Eliezer, conhecia Paulão. O Paulão foi da minha banca de doutorado. Tá? Eu conhecia Ângelo, todo esse pessoal grande da época, o professor Pili, né? Todo esse pessoal que já estava lá bombando na SBQ, eu estava ali, né? Indo ali devagarinho aqui, ali, né? Eu conhecia todo esse pessoal. Então, isso é muito importante, porque eu vejo hoje muitos pesquisadores aí importantes, mas eles nunca foram num congresso. É verdade. Nem no exterior, nem no Brasil. Eu não sei, eles ficam ali. Hoje está fácil por causa da internet, né? Porque na época a gente, quando fazia um projeto, botava lá 6 meses revisão bibliográfica. Nós daqui íamos até São Paulo, na USP, fazer uma revisão bibliográfica, né? É verdade. Hoje nós saímos da Idade da Pedra, isso foi importante, né, para o Brasil.
Mas, veja bem, então hoje as pessoas conseguem fazer isso. Mas se você não tiver um contato para você estabelecer novos projetos, sabe? Você conversa com alguém aqui, entra no outro projeto ali, vai no outro, e aí, de vez em quando sai um resultado aqui, eu vejo muitos pesquisadores chegar e dizer aqui para mim, pô, o que aconteceu lá? Mas como se eu estivesse sabendo, né, o que está acontecendo lá. Mas eu explico, da época que eu tive lá, olha, você já foi para um congresso? Não. Então, cara, eu falei, você tem que, sabe, participar, né? Tentar interferir, né? Vamos lá na SBQ, tem que participar aqui, participar lá. Então, eu sempre tive, né? O começo, tudo foi na FAPERGS. Tudo começou na FAPERGS. Eu fiz uma briga violenta para poder entrar na FAPERGS. Porque lá no Rio Grande do Sul, né? Veja bem, nós abrimos um mestrado antes da URGS, em Química. Sim. Porque eles tinham, né, uma briga muito grande, eles tinham grandes pesquisadores, mas é uma briga enorme lá. E nós, com menos pesquisadores, nós conseguimos abrir um mestrado, né? E, né, qualificado como eles, mas já tinha gente importantíssima, o professor Valentim, né? Jair, então, um monte de gente, né? Mas, então, eu lembro muito bem que no comitê de química lá tinha 5 pessoas, todos lá da URGS, né? Era todos da URGS, então, ou seja, Santa Maria, né? Até que nós fomos brigando, entrou o professor Marcos Martins, né? E aí ele foi, aí estava combinado, né? Queria tentar me indicar lá, mas aí houve lá uns negócios aí que eu não vou contar aqui, né? Uma sacanagem, né? Porque ele envolve de gente, figura grandes aí. Colocaram uma pessoa bem novinha lá, né? Iniciante, eu já tinha um currículo bem avantajado, minha experiência. E aí fiz uma briga danada, fiz um currículo. Tinha um pesquisador da física, o professor Ronaldo Mota, você deve conhecer. Ele está no Rio de Janeiro agora, mas ele é famoso da física, na parte de nano, né? Ele pertencia lá ao comitê, o CD, né, da mandamos para ele, mandei para os professores da URGS, tudo, aqui, ó, isso aqui teve sacanagem e tal, né? À noite, o presidente da FAPERGS me liga. Professor Braga, meu Deus, eu ia te convidar também, né? Eu tinha convidado uma outra pessoa de Santa Maria, que eu não vou dizer lá. E, obviamente que eu ia te convidar, né? E aí foi estabelecido o convite na base da briga. O que aconteceu? De cara, Santa Maria começou a ter 2 pessoas no comitê. Sim. Né? E passado um ano e meio, entrou lá um sujeito muito inteligente, um diretor científico. Ele falou, Braga, é o seguinte, você vai ser o coordenador agora do comitê. Eu quero que você mude todos os formulários, né? Até então, os projetos não tinham parecer na DOC. Eu estabeleci isso lá na FAPERGS. Eu fiquei na coordenação do comitê por quase 3 anos. Caramba! Né? E aí, então, veja bem, isso aí já foi uma experiência tremenda, porque eu participava do Imagina! Né? Foi uma experiência tremenda. E daí, foi dali que, na sequência, aprovamos lá o Pronex, né? Sim, de financiamento. Esse Pronex é um projeto, na época foi R$1 milhão, mas foi entre nós e a bioquímica, né? Era apoio aos grupos. E esses projetos eram super importantes na época, né? Eram os grandes projetos do governo federal, Sim. Né? Você imagina só, porque a FAPERGS entrava com a metade e o CNPq com a metade, né? Então, foi muita briga, sabe? Foi um negócio aprovado só no estado, acho que uns 15 em todas as áreas, conhecimento. Caramba! E aí nós conseguimos colocar junto com a bioquímica, né? Era bioorgânica de compostos organo-carbogenéticos, né? Legal, então, legal. Aí foi junto com o professor João Batista, então Imagino. Eu estava como coordenador, a gente dividiu tudo, mas na época, R$500 mil eu pude comprar um cromatógrafo. Caramba! Né?
comprar um cromatógrafo, aí começou a melhorar, porque eu usava um outro, minhas colunas quirais, aí comecei a usar, né? Era pequenininho, simples a Shimatsu, mas começou a melhorar, né? Então você vê que O Pronex foi em que ano? O Pronex foi em que ano? Foi ao redor de 2000, sei lá, mais ou menos por ali. E como é que, né, nessa época, né, você já tinha voltado do seu pós-doutorado na Alemanha, né? Que você teve um período em Munique, não foi? Sim. Foi você um pós-doutorado, eu passava lá 3 meses, né? Voltava, porque na verdade nem afastamento, eu aproveitava final de ano, né? Entendi. Aí eu passava lá, o Ludger vinha para o Brasil, passava mais 6 meses, né? E foi nessa época justamente dos catalisadores. Eu levava meus alunos, né, junto dos catalisadores quirais, né? E daí começou a surgir outros projetos. Aí começamos a trabalhar com enzimas, né? Inclusive do bicho barbeiro. Na época, a proteção, a nossa é através da glutationa peroxidase, né? Sim. Do barbeiro vou fugir o nome aqui agora. Tripanutiona redutase, né? A tripanutiona redutase. Ela tem uma ponte de sulfeto no meio, um ciclo peptídico, né? Caramba. Tem uma ponte de sulfeto. A gente, na época, estava tentando trocar um sulfeto por um selênio para enganar o micro-organismo, né? Então, isso foi um segundo probal depois. Mas eu estou colocando isso porque também o Probral dava um dinheirinho também, sei lá, na época que não mudou muito, né? Até hoje, na minha época, nessa ocasião, era R$8.000, hoje parece que é 12, né? A ideia desses editais é mais um intercâmbio de estudantes e pesquisadores do que o dinheiro para financiar a pesquisa propriamente, né? Nós temos um atualmente aqui, né? Aqui em Floripa, né, com a Universidade Mais, e o professor Tio Opatz e a Tânia. Sim. Na parte de a gente tem agora eu estou na finaleira aqui tentando trabalhar com inibidores de enzimas, né? E aí a professora Tânia lá, ela pena que ela está se aposentando agora, mas sempre vem um dinheirinho, a gente troca estudantes, né? Vem de fora, isso torna nossos estudantes, né? Então veja bem, a maior parte dos meus estudantes foram para o exterior. Sim, né? Sim. Isso foi de extrema relevância. Isso é o que eu pude, né, fazer por meus ex-alunos, né? Então foi interessante. E como é que foi depois de estruturar esse grupo super produtivo e com esse reconhecimento todo que você conseguiu ao longo dos anos, como é que foi se transferir para Florianópolis? Olha, eu tinha uma ideia, né, de literalmente morrer na praia, né? Literalmente. Não, morrer na praia, mas não literalmente. Eu já tinha feito um concurso aqui, né? Antes de Santa Maria, eu fiz aqui, né? Tá. Eu fiz em janeiro, eu fiz aqui em dezembro, mas foi anulado o concurso. Né? Tá. Então eu já tinha uma ideia. No primeiro momento foi anulado, e depois foi, né, até que conseguiram reverter. Mas eu já estava em Santa Maria, acabei ficando por lá, né? Por um lado foi até bom, porque eu fui num lugar que não tinha chefão ainda, né? Te deu mais liberdade, né? Mais liberdade de fazer o que eu queria, né? De pegar alunos e aquilo, né? Até esses dias, né? Eu estava conversando, Adriano Andercopu, ele conversando com alguém, disse: olha, a primeira bolsa que eu tive foi com o professor Braga, né? Iniciação científica em Santa Maria, o Adriano Andercopu. Né? Caramba! Então você vê que então eu estava bem estruturado, eu estava a mil. Para eu mudar de lá foi, sabe, ninguém acreditava, porque tinha meus laboratórios, tinha alunos,
bombando, eu estava primeiro do ranking, eu tinha garantido sempre 4 bolsas de doutorado, tinha, né, 2 ou 3 de mestrado. Então, ou seja, eu tinha todo um esquema, um planinho ali na parede. O fulano entrou agora, vai ter que sair aqui. Cara, você vai ter que defender 6 meses antes, porque tem que entrar alguém aqui. Esse fulano da IC aqui tem que passar aqui, o mestrado passa aqui. Era tudo contadinho, era, sabe? Eu lembro que do Márcio Paixão, né? Sim, O vulgo amarelo, né? amarelo. Ó, seguinte, cara, tá aqui, agora você vai ter que defender direto, tá? Você vai ter que passar direto. Foi uma briga, porque na época ninguém aceitava, né? Sim, sim. Mas ele cutucou, disse que ia escrever para CAPES, o coordenador aceitou na época, né? E aí ele passou pro doutorado direto, o amarelo foi um dos poucos a passar direto. Mas, então, eu estava muito bem lá, sabe? Não tinha razão para eu mudar. Me dava com todo mundo, vizinhos, porque eu sempre morei em Camobi, não lá, Veradeira de Santa Sim. Maria. Camobi fica lá 10, 15 quilômetros de Santa Maria. Mas aí, né, minha esposa, né, minha segunda esposa, né, a gente já tinha separado uma vez, mas voltamos, né, a segunda, né. E aí, ela falou, já que vai ter uma vaga lá na farmácia, que ela é professora na farmácia, né, a parte de medicamentos, eu vou fazer um concurso lá. Eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. Ferrou. Eu não tenho coragem de fazer um concurso, né? Falei, vou tomar pau. Aí ela fez o concurso, rapaz, e passou. Caramba. Ela veio para Floripa, aí foi um passo, né? Aí eu me articulei com o pessoal daqui de Floripa, né? Foi bem na época que eu dei uma palestra no Bimos, né? Foi em 2007, eu acho, 2007, né? Que o Galhardo estava organizando. E vieram, né, os futuros 2 prêmios Nobel, né? Sim, é verdade. Foi os 2. E aí eu dei lá uma palestra, né, que eu estava bombando na época, e aí eu me articulei e vim para cá. Em 2009 eu parei aqui em Floripa, né? Caramba, e é meio que um recomeço, né, Braga? Porque assim. Não, totalmente. Me deram um laboratório aqui cheio de cupim, de coisa. Né? Aí eu cheguei, fui falar com a pró-reitora de pesquisa, né? Que hoje até está lá no CNPq, que cuida dessa parte da empoderamento das mulheres. E cheguei lá, olha, eu precisava de um dinheiro. Para pesquisa até eu tenho, mas eu preciso organizar bancada, eletricidade, tudo. Não tem nada no laboratório. Aí eu falei, professor, nós não temos dinheiro. Aliás, nós esperamos que você, já é pouco, traga dinheiro para cá. Não, só para você ter uma ideia, Rodrigo, quando eu vim para cá, eu já era pesquisador no CNPq. Sim, sim, né? com certeza. Então, eu já estava lá no CNPq, né, em Brasília. Eu estava em Santa Maria quando eu entrei no CNPq, no comitê, né, de Química. E aí eu vim para cá e comecei a montar o laboratório aqui, fui daqui, dali. Aí eu tive que abordar a parte, o último trabalho publicado foi, então, aqui saiu em 2012, que era algo que tinha começado em Santa Maria, né? Que foi, publicamos a síntese de um catalisador a partir da efedrina, né? Olha. E o título foi Catalisador Promíscuo, né? Porque ele, na verdade, ele catalisou a arilação, né, viu o nível, né, arilação de organozinco, né, em compostos carbonílicos, né? Mas ele também mimetizou a glutationa peroxidase. Caramba! Então eu pude provar que ele era um catalisador redox, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo catalisava a adição de um organo metálico no composto carbonílico. Aí eu fiz a promiscuidade catalítica, né? Pô, muito legal. Então esse foi o último trabalho
foi deu adeus. Mas que, né? que tinha se iniciado em Santa Maria, né? Santa Maria. Foi terminado de fazer lá, porque eu não tinha condições aqui. Né? Eu tinha até, assim, mas os estudantes aqui eu não tinha nem nada, ninguém treinava, mexer com aminoácidos, né, de novo. Eu até tentei, a partir de terpenos, com um pesquisador chamado Jamal, veio do Paquistão, Sim. mas ele tentou, remou, né, é muito difícil, né, eu acabei desistindo. E aí foi quando eu falei, vou tentar aproveitar o que eu tenho em Floripa. O que era? Pessoas top na parte de físico-química orgânica. Sim. Então, o saudoso Faruk, que tinha aqui o professor Hugo Galhardo, tinha, né, várias pessoas. E aí, minha mestranda na época aqui, a Vanessa, que é professora na UF, né? Sim, sim. Conhece a Vanessa Nascimento? Sim, lá da orgânica da UF. Então, ela foi minha mestranda aqui, doutoranda também, mas no mestrado dela, lá em Santa Maria, era obrigado a publicar um trabalho no mestrado, e 2 no doutorado. Caramba! Né? Lá em Santa Maria. Aqui, mestrado não precisa publicar, só um trabalho doutorado, só. E é difícil. Eu sou contra isso, eu já manifestei várias vezes, isso acaba, a gente não tem mais como dar uma pressãozinha no estudante, né, para sair 2 trabalhos. Mas aí o que acontece? Comecei a preparar alguns compostos, né, e para estudar essa mimetização, né, da glutationa peroxidase, que é o nosso principal antioxidante, né, do organismo, é uma selena enzima, né, e aí nós preparamos alguns compostos e percebemos que aquilo que estava escrito na literatura não estava funcionando bem, né? Então tinha um ciclo catalítico, né? Porque ele tem que consumir peróxido, representando ali os radicais livres, né? Às custas de 2 tióis, representando a glutationa, né? Que é um tiol, é um tripeptídeo. Né? Então, a enzima se oxida, né, com selênio, porque ela reage de modo cinético, e depois ela transfere para os enxofre, oxida os 2 enxofres e se reduz a enzima, né, regenerando o catalítico. E aí, a gente não ia preparar com selenol, porque é difícil. Só dentro da proteção da enzima ele sobrevive, né? Mas todo mundo já tinha publicado muitos trabalhos com selenetos. Até eu já tinha publicado aquele que eu falei né, a partir da efedrina. E aí resolvemos fazer um estudo, né, para ver o que está acontecendo. Então, na literatura dizia que você partia de um seleneto, né, é um grupo orgânico, selênio, outro grupo orgânico, né. Então, na presença de água oxigenada, o tiol, né, o que queria acontecer? A água oxigenada ia oxidar o seleneto para selenóxido, e, por sua vez, lá dentro a gente tinha excesso de tiol, ele ia ser reduzido pelos tióis, né? Ou seja, ele ia consumindo a água oxigenada e formando disulfetos, né? Esse é o teste que a gente faz no laboratório. E aí a gente percebeu que no final não era regenerado o catalisador, né? Ele não voltava para o seleneto. E aí começamos a desconfiar e fomos daqui e dali e percebemos que verdadeiramente o selenóxido não conseguia ser reduzido pelos tióis. Caramba! Mas vocês fizeram uma avaliação experimental ou teórica? Experimental, né? Então nós pegamos, em vez de usar a quantidade, porque o ciclo é catalítico, o selênio tem que ser oxidado, reduzido como se fosse a enzima. Entendi. Né? E aí o que aconteceu, nós falamos, então vamos ver se isso reage mesmo. Preparamos em quantidade estequiométrica o sulfóxido, o selenóxido, né? O selenóxido, que era o que se imaginava que iria reduzir, e colocamos lá na presença do tiol, a reação ia, mas muito lenta. Então, ou seja, não é o selenóxido que está fazendo isso.
E aí nós fomos estudando e tinha os grupos com massas, né, não de alta resolução, mas... E conseguimos detectar uma espécie intermediária, o selenóx reagia mais com a molécula de água oxigenada, assim, e formava uma hidroxiperidroxiselenana, que era um verdadeiro ciclo à parte. Era um ciclo à parte que depois era reduzido, voltava para o selenox, ou seja, o seleneto já tinha esquecido. Caramba! Esse trabalho foi, né, com a Vanessa de mestrado, a sorte que ela não precisou publicar o trabalho, e 6 meses depois publicamos esse trabalho no JACS, né? Caramba, que legal. Então, você publicar um trabalho como correspondente no JACS, cara, foi. Eu falei, agora eu posso até morrer já, né? Você acha que esse foi o trabalho mais importante da sua carreira? Não, vamos dividir. Não vou colocar ele como mais importante. Talvez ele tenha sido o trabalho de mais impacto da sua carreira. Se ele foi de maior impacto, qual foi o trabalho que você acha assim que é um divisor de águas na sua carreira, Braga? Olha, verdadeiramente tem toda aquela parte lá atrás, né, que teve muita importância. Esse aqui foi um marco de eu encontrar algo utilizando a físico-química, eu sei do apoio do Faruq, né? E aí, né, tinha um outro estudante, estava nos Estados Unidos, um outro pesquisador lá, né? Eu precisava de equipamento, Stock Flow, né? Só lá nos Estados Unidos que ele fez lá a reação, estava lá. Né? Então, ou seja, eu precisei de colaborações nesse trabalho, né? Foi um marco de eu conseguir, né, atuar como gerenciar esse trabalho aqui, né? Então, ele foi um marco, eu não posso dizer que ele é o mais importante, mas ele foi o que fez um divisor. Olha, daqui você pode continuar nessa área. Né? Eu queria ressaltar uma coisa, Braga, que assim, eu acho super importante e está muito presente na história que você contou aí agora, refletida nas suas... sempre você enalteceu durante o que você falou as colaborações com João Batista, as colaborações com Lüdger, as colaborações depois com o Faruq, aí em Floripa, com o Galhardo, e assim, isso está em falta hoje em dia, né? As pessoas estão vivendo muito dentro do próprio laboratório e interagindo muito pouco com os outros, você não acha? Eu acho. Todo mundo aqui tinha medo de trabalhar com o Faruq. O Faruq vai me traçar. Né? O Faruq vai me traçar, né? Eu falei, olha, o máximo que vai acontecer, né? Mas foi importante porque aí ele acreditou em mim e me convidou, né, para participar, né, do INCT, né, Catálise. Sim. E aí sim, aqui, ó, eu vivi já no outro, um mar de rosas, tá? Pode falar a verdade. Óbvio que eu não tinha mais aqueles equipamentos que eu tinha lá em Santa Maria, mas eu nem precisava mais, porque aqui, daqui a pouco, posso contar, comecei a trabalhar com foco também em química sustentável, né? Sim. Mas até hoje, agora, eu trabalho ainda com inibição de enzimas, né? Trabalho com alguns compostos de enxofre e selênio, são inibidores da acetilcolinesterase, né? Sim. Que é um dos alvos para Alzheimer, né? Então já publicamos vários trabalhos nessa linha, tem até um review. E isso é muito importante aí trabalhar, né? Se você achar vários, né, meios de sobreviver. E depois a gente começou a trabalhar, né? Eu fui conseguindo também bons alunos, né? Hoje a coisa está meio complicada, mas eu tive alunos aqui, sabe, que trabalhava de noite, dia, e, né? Eu tinha que correr, eles ficavam me botando problema, eu tinha que achar a solução, né? Hoje em dia eu corro atrás dos alunos, né? Mas é mais difícil, né? E aí eu fui publicando vários trabalhos, né, nessa parte. Eu comecei a fazer parte também do projeto lá com a professora Arlene em São Carlos, né, me convidaram. Eu era o único fora do estado, né, São Paulo, me convidaram
e eu recebi algum dinheiro, mas tinha que vir da GSK, porque a GSK patrocinava, a FAPESP Já nessa pegada de uma química mais sustentável, né? química mais sustentável. Então, me convidaram, vi meu currículo, né? E aí fui lá, o importante é que eu também fui buscar ajuda por lá, né? Conversando então com a representante da GSK, que participava das nossas conversas ali, ela disse, olha, as indústrias estão precisando agora de alimentos orgânicos de um modo mais sustentável, porque o atual, né? Eu falei, mas conectado alifático? Não, nós temos que tentar conectar isso em moléculas, né, já de cunho biológico, né? Foi quando eu já cheguei aqui, já falei para meus alunos, vão ter que mudar algumas coisas aqui, começamos a pegar alguns heterocíclicos, né? E desenvolver, trabalhar com agentes halogenantes mais simples, né? Publicamos, né, vários trabalhos, um deles que abriu também porta, publicamos no Green Chemistry, né? Aí também já esse mesmo reagente, né, o professor Matos aí trabalhando aí no Rio, né? Sim. TCCA, né? Sim, aí nós já começamos também a entrar, TCCA gerava espécie eletrofílica de selênio com maior facilidade. É mesmo, aí, legal. Aí começamos, sabe, entrar, e TCCA também em compostos heterocíclicos, em midazopiridina, em indóis. Uma ocasião até eu convidei, né, porque a gente precisava preparar o pessoal chama de TICA, né, que é o triodo cianúrico. É com iodo, né. Aí ele falou que não estava muito interessado, meu aluno sofreu, né, mas ele mandou um procedimento, né. Uhum. Ele é meio complexo, mas nós conseguimos aqui. Não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil não. Mas com isso nós publicamos em revistas importantes, né? E isso aqui ajudou também os compostos a gerar espécies eletrofílicas de selênio de modo sustentável, que antes era gerado de modo não sustentável, né? Ou seja, uma coisa foi puxando a outra. E o ápice também ainda aconteceu com o estudante, chegou bem simplesinho aqui, mas se mostrou talentoso, inclusive ele está na Unicamp, saindo agora para a Alemanha. Nós conseguimos gerar formaldeído in situ, né, a partir da biomassa, do glicerol, e com isso nós conseguimos fazer reações multicomponentes com formaldeído in situ, aumentar um carbono, né? E a gente conseguiu uma publicação no Angevant. Pô, legal. Então foi, né, você vê uma reação simplesinha. Sim. A gente, a partir com periodato, né, Então hoje nós estamos continuando essa reação, preparando aminoácido agora, né, aumentando carbonos e ainda estamos usufruindo dessa reação, né? Essa química verde, né, mais sustentável, seja lá como as pessoas preferem chamar, né, ela tem desafios muito interessantes, porque você fazer essa química mais simples, às vezes as pessoas não dão o devido crédito à dificuldade que Sim. Mas existem desafios reais aí nesse tipo de transformação. Sim, porque a gente usava oxidante de cítrus, KIO3, né? KIO3 é usado em sal de cozinha em alguns países. Sim. Como fonte de iodo. Ou seja, eu usava um oxidante, né? Você usa um oxidante simples, né? Para gerar o formaldeído, que é uma molécula tóxica, é difícil de manipulação. Certas vezes não dá para usar o polímero, né, o paraformaldeído. Então, a partir da biomassa, né, então foi, sabe, sou um pulo do gato, assim, o Angevant aceitar um trabalho desse, né, então, você vê que não era tão fraco assim, não, né. E com certeza os avanços nessa área de química verde, química sustentável, eles estão sempre na crista da onda, né? Isso é sempre importante. Não é uma moda, não é que nem certas transformações que você vê que
elas crescem e daqui a pouco elas voltam a cair e vai se dando em ciclos, né? O desenvolvimento de processos sustentáveis sempre será importante. Não tem como voltar. Né? Exatamente. Certo, até porque eu sei que você trabalhou, por exemplo, com micro-ondas, você diminuiu o tempo de reação, energia. Ou seja, se você acha algum dos princípios da química verde, né, agregando o seu trabalho, mesmo que ele conseguisse ser publicado pela própria química dele, mas você coloca alguns elementos de sustentabilidade, né, ele acaba se tornando mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. E, então é algo que, né, eu estou muito satisfeito, né, chegando até aqui com vários alunos, não sei se formados no nosso grupo. Eu estou chegando já em 38 doutores. Caramba! Vou chegar em 42 doutores formados. Caramba, né? Muita gente, Braga. 42 mestres, tem uns 20 e poucos na universidade, tem vários na indústria. Desses 20 universidades, né, alguns aí que já são conhecidos mais que eu, né? Tem Paixão, né? Tem lá em Porto Alegre, Paulo Henrique Schneider, tem o Jorge. Eu não posso falar aqui que daqui a pouco eu vou cometer algum, né? Tem o próprio Justo Zene, né? Eu posso considerar que o cara saiu do nosso grupo, apesar de fazer o doutorado do professor Tomaceto, ele saiu já forte do nosso grupo. O Schneider, quando teve no seu grupo, foi em Santa Maria, né? Foi em Santa Maria. Foi em Santa Maria, sim. Sim. E tem, ou seja, eu tenho hoje pelo menos 7 pesquisadores atuam por aí já com nível 1 CNPq. Pô, caramba, legal. E tem mais uns 8 que são pesquisadores nível 2. E o mais importante, tá? Tem 2 mulheres super empoderadas, né? Com uma delas, que nós acabamos de dizer há pouco, a Vanessa, né? Também já é pesquisadora, tá por aí, né? E tem a professora Sumba Al-Sabah, né? Que está na Universidade Federal de Goiás, que também é pesquisadora, já participa de vários fóruns. Agora ela estava representando a química no fórum em Brasília, da TWS. Pô, que legal! Né? Ela publica muitos trabalhos, orienta. Faz pouco tempo que ela está lá, mas já orientou doutores, né? Mestres, a mesma coisa a Vanessa, em pouco tempo, cada um com sua linha de pesquisa. Então, isso é muito interessante, porque na hora que você olha para esses egressos, né, do seu grupo de pesquisa, você vê que eles estão dispersos em várias áreas, né? Eles não estão concentrados na catálise assimétrica ou na química de calcogênio ou na química verde, não. A gente tem gente espalhada em diversas áreas da síntese orgânica. Isso é muito interessante. Diferentes áreas, no FMG, lá em Minas, tem 3 lá na URGS, tem na UFSM, tem aqui, tem na USP em São Paulo, né? O professor Leandro, né, que é pesquisador do CNPq. Sim. Se eu esqueço aqui, daqui a pouco, né, alguém vai ficar de mal comigo, na hora que sair, vão te ligar, Braga, vão te ligar, falar, pô, mas você não comentou meu nome. O pessoal fica com ciúme. Mas tem aqueles aí que são importantes, eles não chegaram ainda a nível 2, tem o professor Oscar, tem Marcelo Godoy na FURB, né, tem o Jamal, que está né, ou seja, bastante conhecido, né, então, se a gente esquece de falar né, tem o Ricardo Schwab, também da UFSCar. É verdade, né? Que está na UFSCar, é verdade. Né? Não, tem muitos, e a gente, né, você vê que tem na indústria também, né, tem verdade. Importante no Brasil, no exterior. Né? E então, me diz uma coisa, Braga, o que não vou falar o conselho, mas qual o recado que você deixaria para a galera mais nova que está terminando o seu doutorado, que está entrando na universidade agora? Qual seria a sua dica assim, para esse pessoal? Porque enfrentar o início de uma carreira não é fácil, você sabe muito bem. É óbvio que hoje, dependendo da onde você começa,
pode ser um pouquinho mais fácil, né? Porque a infraestrutura é melhor e tal. Mas ainda assim, você definir a sua linha de pesquisa e escolher certo o target, né? Ainda Sim. eu acho que é um grande desafio para esses novos professores. Qual dica que você pode deixar para eles? Olha, eu diria o seguinte, a química orgânica sintética ainda está em alta, né? Porque a gente pode promover mudanças em compostos facilmente, né? Você vê na época da Covid, quem que preparou novas moléculas, ou em maior quantidade, né? Foi na química orgânica, na síntese orgânica. Eu acredito, né, muito, né, na parte de biologia química. Se eu Sim. tivesse que começar hoje, eu ia começar em biologia química. Por quê? Porque você pode fazer modificações. Você pega uma enzima. Eu trabalhei um pouco nisso. Bem na época que o CNPq cortou aquelas bolsas, eu tinha um projeto. Eu trouxe o professor Gonçalo, você conhece, Gonçalo Sim, Bernardes, claro. né? Então, eu trouxe ele para o Brasil. Foi muito importante na época, um projeto do CNPq, e a gente tinha em mente fazer algo, né, nessa parte de modificação de anticorpos, né, de enzimas, e a gente começou até aqui em Floripa. Mas a pessoa que preparava para a gente essa enzima, né, foi para a Alemanha, hoje é professor na Alemanha, não era aluno meu, era aluno lá da bioquímica, tinha que expressar essa enzima, né, foi complicado. Mas tinha que ter massa de alta resolução. Nós tínhamos aqui massa de alta, né, para identificar a enzima, a modificação. E a gente começou até a acertar. Depois que ele foi embora, os estudantes ficaram bravos, não quiseram mais participar, porque o governo cortou as bolsas de ir para a Inglaterra, né? E os alunos ficaram bravos e quiseram defender aqui, né? E o projeto, de uma certa maneira, por um lado, ele continuou, né? Mas ele perdeu esse entusiasmo que a gente tinha no início, né, de fazer essa modificação. A gente fez, né, numa enzima que tinha uma cisterina que é desgarrada, a gente conseguiu fazer uma mudança lá. A gente conseguiu oxidar e botar um outro enxofre, né? Mas foi em pequena quantidade e quando a gente tentou aumentar, né, não deu mais. Então eu acredito muito nessa parte de modificação, porque, né, hoje isso está muito próximo da biotecnologia. É verdade, sim. E hoje está mais fácil, né, Braga? Você tá fazer fácil, a sua enzima está muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Com certeza, eu tenho certeza que se pegar alguém que quer brigar, que quer, né, se associar com alguém da área da bioquímica, né, ou da biotecnologia, certamente tendo massas de alta, né, e uma ressonância boa, tenho certeza que isso vai ser uma área, porque eu vejo por aí modificações, né, hoje em dia, né, de anticorpos, né, quando chama monoclonar, lá na biotecnologia, mas algumas vezes eles precisam de um veículo para transportar isso. Onde está? Está na química orgânica, né? Então, se você trabalhar próximo disso, certamente isso vai render muitas coisas. E a quantidade de anticorpo monoclonal que está saindo no mercado hoje, com uma cadeia orgânica pendurada na lateral, é um absurdo. Então, assim, existe uma química orgânica muito complexa aí para ser resolvida. Então, eu acho que você pegar alguém hoje em dia que queira brigar mesmo, né? Eu tive esses meus primeiros alunos aqui, tenho certeza que tinha talento para isso, né? Sim. Minha não tem, mas ninguém vai querer. É difícil a gente mudar no final, né? Na carreira. Mas se você encontrar um aluno desafiador, né, dá para fazer. Porque o único trabalho que você faz nessa área, você vai publicar em revistas top. Com certeza. Até porque as revistas da área de biologia, biotecnologia, têm um índice de impacto já muito maior do que as de química orgânica. 60, 50, ali para cima. Com certeza. Né? Eu acho que a química orgânica sintética, ela vai estar sempre em evidência, né?
Mas esse ramo da síntese, porque eu considero essa modificação, né, modificação dessas moléculas de cunho biológico, né, eu acho que ela está ligada diretamente, porque você também muitas vezes tem que desproteger algo que você quer introduzir lá dentro, Sim, né, do sim. meio, né? Ou seja, essa proteção ortogonal que você vai ter que desproteger, né? Eu atuei um pouquinho nessa área junto com o Gonçalo, né? Mas como os alunos que eu tenho agora não quiserem mais ir para esse lado, né? Acabei abandonando. Mas eu acredito que pode ser ainda, né? Não, eu concordo com você. E a gente não tem grupos de pesquisa no Brasil trabalhando nessa área, assim, consolidados, né? Tem gente tentando fazer, mas consolidado mesmo ainda não temos. Não. Quem fala que trabalha em biologia química no Brasil trabalha, na verdade, com química de proteção ortogonal. Sim, é então, verdade. Mas ele não chega perto ainda, né? Isso aqui dá para ser desprotegido em meio biológico, né? pH 7, é verdade. Tal. Mas o pulo tem que se associar, né? Com alguém não tem jeito. Né? Se não associar, não. Né? É um projeto interdisciplinar. Com certeza, com certeza. E depois que começar, meu Deus, o Brasil seria de grande relevância, sabe? Isso é uma área que vai gerar muito dinheiro no futuro. Você vê hoje em dia, né, o Ozempic, essa área biotecnológica, estão tomando todo o dinheiro do Brasil, levando para lá, né? É verdade. É verdade. Braga, queria te agradecer imensamente pelo papo, pela conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito divertida. Eu não conhecia a sua história nos detalhes, conheci algumas partes dela. Foi muito legal conversar e te desejo tudo de bom e muito obrigado novamente. Não, tranquilo, foi um prazer aqui compartilhar um pouquinho aí. Muitas coisas a gente esquece, importante, né? Mas isso já vai dar quase 40 anos minha carreira, né? É verdade. Então tá legal, obrigado também. Valeu, obrigado, Braga. Nada.